Olá, olá, vamos começar mais um Política e Elas, verificando então a nossa conexão, ainda instalando tudo enquanto vocês vão chegando por aqui, porque a gente fica nessa jornada dupla aí, tem outra profissão, coloca isso atrelado ao jornalismo, né? Mas tá dando tudo certo, estamos conseguindo entregar para vocês todas as segundas-feiras a nossa live Política e Elas, entre trancos e barrancos, mas cá estamos. Ricardo Alcântara chegando por aqui, vamos ver quem mais está por aqui, vamos ver se Geissa Franco já está a postos, vamos ver também a nossa querida Camila Gonda. Vamos lá, mulherada, cheguem mais. Live. Bacana, Ju Cardoso chegando por aqui. Vamos convidando aqui as meninas. Meninas, peçam aí para participar, porque não está liberando aqui para mim o pedido aqui para liberar mais pessoas. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Convidar para participar. Agora sim. Agora liberou aqui, ó. Geissa, aceita meu convite. Convidada. Vamos ver se Camila Gonda também já está chegando por aqui. Olha aqui a solicitação delas. Aceitando. Chegou. Tudo bem? Geissa, você me ouve? Não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se é o meu próprio retorno aqui. Oi. Olha aí. Oi, estou Tá me ouvindo agora. Isso, maravilha. Estou sim. Boa noite. Noite. Cadê a nossa Camila, menina braba? Vou ver se eu consigo convidá-la, se ela já está por aqui. Aí, ó, ela Camilinha, Camilinha, não nos abandone. Chegou Camilinha. Camila. Ok. Oi! Boa noite. Noite. Falar igual os capiar. Eu sou meio do mato, assim, também, sabe? Do nortão, o povo fala noita. Ai, meninas, como foram de final de semana? Geissa, como foi? Foi tudo bem, tomei a vacina terça-feira. Então estou Mais uma. feliz. Aí agora vou esperar a segunda dose, que é em novembro, mas estou bem feliz e foi bem Que bom. tranquilo. Não tive quase nenhum efeito colateral, então. Então, quer dizer que por aqui estamos todas imunizadas 50%? Camilinha, você também? Ou ainda não? É que é mais novinha, né, de nós. Não, e eu não sei, assim, aqui em Curitiba tá, acho que 1995 vai vacinar amanhã, e eu sou de 2000. Então, Tá longe esse bebê. ainda pela frente. Mas eu Aguarde, chega a sua vez. acho que daqui uma semana já dá, Camila. Tá mais Né? acelerado agora, né? Agora Nossa, tá sendo. sério. Não, e eu tava Tomara. vendo que o pessoal mais jovem eles estão muito mais tranquilos, né? Tá sendo um processo bem mais fácil do que as pessoas mais velhas, assim. Eles estão aderindo mais à campanha, vão felizes se vacinar, agradecem, estão indo se vacinar. Então, essa geração da Camila é uma geração especial aí para o Brasil. Bacana. Então vamos lá, né, gente? Mais uma live política e elas aqui para vocês. Eu sou Suilene Araújo do Diário de Curitiba. Estamos aqui ao vivo para falar assuntos de política, assuntos de mulheres, assuntos de Covid, de pandemia, de imunização, tudo isso e um pouquinho mais, tá? Em especial aqui uns temas que a Geissa separou para a gente, as pautas, e eu também coloquei mais algumas cositas, mas os temas principais, então, é a aprovação das coligações na Câmara, Ricardo Barros na CPI, parece que tem mais vazamento aí de coisas sigilosas, então vamos falar disso também. O conflito no Afeganistão com a tomada do poder pelo Talibã, as festinhas que foram, né, final de semana aí, o povo festando, aglomerando, muito bonito, né? O pessoal toma aí uma dose, pensa, tô imune, vamos cair na gandaia, e não é bem assim. Então, algumas festinhas aí foram
fechadas aí, foi boicotada com sucesso. Que bom, né? Porque o pessoal pensa que é oba-oba, mas não é assim não, gente. Não tem sido muito divulgado, eu não tenho visto, pelo menos não com aquela frequência antes da imunização, não sei se para vocês também está parecendo assim, meninas, mas eu vejo que tem falado menos, né? Os números de pessoas infectadas, como que estão as questões das UTIs e tudo mais, eu vou levantar esses dados aqui também, porque eu tenho visto que diminuiu, né? Então, e isso dá uma falsa sensação, né, de que está tudo bem. Então, não sei se para vocês está sendo assim também, mas eu estou com essa sensação, que antes eu ligava a rádio, notícias pela manhã, já ouvia, agora nada disso. Então, só vai falando mesmo das idades, da imunização, e isso dá esse falso conforto, de que tudo está muito bem, obrigado, mas não está. Então, continuem se cuidando, pessoal, usem máscara, passem o álcool em gel e não aglomerem. Se puder, fique em casa, né? Vamos começar aqui, então, falando um pouquinho o que é, então, essas eleições proporcional, né, com a coligação e porque ela é considerada um retrocesso. Acredito que seja isso, né, Geis? O que você tem a me dizer, então, sobre essa questão da coligação? Boa noite a quem está chegando agora. Então, quarta-feira agora a gente teve, primeiro na comissão, que estava discutindo, né, a reforma eleitoral. Estava sendo vista essa questão do sistema majoritário do distritão, né, que é um tipo de sistema majoritário. E junto a isso foi colocado também a volta das coligações. O que acontece? Em 2017 teve uma mini reforma eleitoral. E nessa mini reforma eleitoral a gente conseguiu tirar o fim das coligações. Além da questão das cláusulas de barreira, né, que diminuiriam o número de partidos ao longo do tempo. A ideia é que até 2030 a gente tivesse uma média de 14 partidos só efetivos. Hoje a gente tem quase 30 partidos efetivos. E aí o que eles falam sobre isso? É que colocaram a pauta do distritão como uma forma de negociar a volta das coligações. Porque o distritão ele tem sido um debate que, em menos de 5, 6 anos, ele voltou à tona umas 3 vezes já para debate lá no Congresso, e ele é sempre usado como uma moeda de troca. E por que as coligações, para muitos cientistas políticos, é visto como algo ruim? Primeiro, que as coligações elas são um artifício bom para partidos pequenos, porque aí, como eles têm uma votação menor, ao se aliarem a outros partidos, eles conseguem fazer com que alguns candidatos consigam se eleger, pelas sobras, principalmente. Então, só que isso é muito ruim para o eleitor, porque quando você vota numa coligação, a gente tem o sistema proporcional de lista aberta, que é aquele muito personalista, que você vota não no partido, mas você vota no candidato. Então, aí Geissa, eu vou lá, eu gosto da fulana Maria. E a Maria está na coligação, que é PT, só que o PT se aliou ao PSL, vamos fingir que acontece muito isso, ao PSDB e vários outros partidos. E aí eu voto na Maria, só que o meu voto, como a Maria não foi eleita, meu voto nela vai eleger uma outra pessoa do PSL, por exemplo. E eu, Geissa, acabo nem sabendo que, na verdade, muitas vezes, eu ajudei a eleger essa pessoa desse partido que às vezes nem condiz com o que eu acredito. Então, as coligações, elas são muito ruins como uma maneira do eleitor mesmo entender o sistema e entender em quem ele está votando. E, além disso, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a fragmentação partidária. A gente tem um número muito grande de partidos e a gente, enquanto sociedade, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral não consegue fazer o controle, o que a gente chama de accountability, dos partidos, até a questão da prestação de contas, se o dinheiro das mulheres, destinado às mulheres, está sendo bem distribuído, que é o que a Camila percebe muito nas falas dela que ela traz para a gente, né? Então, assim, isso é algo bem complexo. O que acontece? Lá em 2017, eles aprovaram que esses partidos que não conseguissem ter o número mínimo de votos, que a gente chama de coeficiente eleitoral, eles não passariam na cláusula de barreira.
E assim, para você passar na cláusula de barreira um partido, esse partido precisa ter 11 deputados federais eleitos em 1/3 das unidades federativas. A gente tem 27 unidades federativas, então seriam em 9 estados, e no mínimo 5 senadores. Se esse partido tem esse número, ele tem acesso a vários recursos, que é aquele recurso partidário, recurso do fundo, ele tem acesso a tempo de TV, isenção fiscal. Então, no Brasil hoje, você ser dono, entre aspas, de um partido é algo muito lucrativo, porque uma empresa, por exemplo, paga isenção fiscal, um partido não. Então, assim, ali dentro gera muitos recursos. Só que o fundão que a gente discutiu aqui de 6 bilhões, não entra nessa conta. Então, mesmo que você seja de um partido nanico, pequeno, que não passa na cláusula, ele vai receber esse valor. Então, é por isso também que a gente tem esse montante tão grande lá dos 6 bilhões que foi discutido. Porque como esses partidos pequenos, eles não têm mais tanto acesso a recurso como antes, que é esse recurso partidário, só que tem esse do fundão, do recurso do fundo partidário mesmo, aquele lá, eles estão pressionando para ter mais recurso para continuar nas eleições e continuarem sendo competitivos. Então, assim, é algo que você vai vendo, vai criando um nozinho. E foi muito o que me deixa muito triste com aquela votação é que foi feito tudo sem uma discussão profunda. Né? A gente viu lá do nada, eles estavam votando o distritão, aí do nada não, agora já vamos negociar isso aqui, vamos passar as coligações. É claro que poderia ser muito pior, mas a gente poderia ter aprovado na Câmara o distritão, que aí sim seria ruim para os partidos, para as minorias, para as mulheres e outros grupos. Mas as coligações é um artifício muito ruim. E a gente nem fez o teste de fato se elas seriam boas ou não, porque a gente teve vamos dizer assim, um pouco do que seria em 2020 com as eleições, então a gente já percebeu que os partidos maiores elegeram mais pessoas do que os outros partidos pequenos, mas de fato a gente ia testar em 2022. E a gente nem fez isso e já voltou de novo para o sistema que a gente tinha antes. Então, para mim, enquanto cientista política, é um grande retrocesso. Não sei o que a Camila pensa sobre isso. Deixar ela Então, falar também. antes de abrir aí já para a opinião da Camila, engraçado também, né, essa aprovação assim tão repentina, né, o Arthur Lira ter levado isso a plenário de forma tão repentina e já ser aprovado assim em primeiro turno. Né? O que você acha disso, Camila? Tá rolando aí, você acha que uma propininha por trás para ter esses votos, para ter essa aprovação? O que você me diz? Olha, em primeiro lugar, eu fico muito brava porque a minha pesquisa de iniciação científica na Federal era justamente sobre as eleições sem a coligação. E agora eu vou ter uma eleição só para analisar isso. Pô, sacanagem. Por que eu fui escolher esse tema? Bom, mas só posso dar uma ênfase? É que ainda não foi aprovado, né? Uma PEC. Então aí a gente vai ter discussão. Passou na Câmara, aí depois tem que ir para o Senado, 2 turnos, né? Então ainda. Mas assim, pode ser que seja aprovado mesmo. Ainda tem esperanças. Mas ó, gente, uma das minhas principais preocupações, acho que foi muito no que a Geissa fala a respeito das coligações, é no que tange as mulheres. A gente teve agora as eleições de 2020, que os partidos tiveram que destinar as cotas, né, femininas, e cada partido tem que destinar essas cotas. Quando você faz uma coligação, é cada coligação, né? Então, tipo, é muito mais vago, tem uma diferença muito grande, sabe? Então, me preocupa muito a respeito disso. Inclusive, é sobre isso que eu estava pesquisando, né? Justamente por 2020 ter sido a primeira eleição sem as coligações, pelos partidos terem que destinar os fundos eleitorais agora, os partidos terem que destinar para as mulheres e não mais as coligações destinarem para as mulheres. E, de fato, agora, na minha visão, é realmente, igual a gente falou, um retrocesso se a gente voltar para as coligações nesse momento. A gente teve uma eleição sem as coligações e aí a gente nem discutiu se isso foi legal, se foi eficaz, os resultados que trouxe, as consequências, e aí já teve um outro rolê. Então, é muito complicado.
E sobre esse negócio, Silene, que você falou, né? Dos esquemas que tem por trás, a gente viu no voto impresso, né? As emendas parlamentares que foram liberadas 1 hora, 2 horas antes da votação da PEC do voto impresso. Então, tem essas movimentações, né? E é muito complicado, né, Silene? Porque até que ponto esse pessoal tá legislando a respeito do povo, a respeito da democracia, das eleições, e até que ponto é só por, enfim, né, maracutaias que tem lá dentro. E isso aumenta muito a descrença da população perante o sistema eleitoral, perante as instituições políticas. É bem complicado, né, Silene? Mas eu sou completamente contra a volta das coligações, principalmente por causa da minha pesquisa. Sim, né? E sem falar que a gente sempre é pego de surpresa, né? A impressão que a gente tem é que chega numa segunda-feira, a gente já está com tudo aprovado, tudo decidido, nada foi falado sobre isso antes. Perdemos a Geissa, tá? Mas daqui a pouco ela volta com a gente. Mas eu não sei para você, Camila, mas, por exemplo, eu tenho a impressão de que essas coisas já são, essas tomadas de decisões justamente para que a gente não possa ter nenhuma decisão. Você acha que essa falta de informação e a gente ter essas notícias caindo assim no nosso colo, já com decisões avançadas e quando já está lá dentro do plenário, isso em pauta, você acha que muito disso é por causa dessa certa censura que a mídia vem sofrendo nesse governo atual? A gente quase não tem voz, a gente não tem acesso à informação, né? Então, eu acredito que sim, né? Quando a gente descobre, a informação já está ali bem avançada. A gente não conseguiu debater isso antes, a imprensa também não consegue, né? E aí a coisa já está andando. A gente não consegue ter nenhum debate sobre os assuntos, né? Antes mesmo de a gente ver que está sendo aprovado, leis, emendas constitucionais e tudo mais. Deixa eu ver se a Geissa voltou aqui. Não voltou ainda, mas daqui a pouco ela volta. O que você me diz dessas surprises, assim, que a gente vem recebendo, essas surpresas todas aí? Ó, Helena, eu acho que você pode falar melhor do que eu a respeito disso, justamente porque você é jornalista, mas eu como, né, a pessoa que recebe as notícias, eu acho que eu sinto isso também, sabe? Muitas notícias parece que não vêm da forma que a gente gostaria que viesse, a gente não consegue discutir isso com muita clareza, e tudo que a gente discute, basicamente, parece que já tem um lado meio que proposto, né? Então, voto impresso. O voto impresso já foi botado na nossa cabeça assim, ó, quem defende o voto impresso é o Bolsonaro. Aí quem não defende é o outro lado. Escolhe aí teu lado. Mas, tipo, ninguém fala a respeito do que é o voto impresso. Acho que vem muito da censura também, mas eu acho que também vem de um processo de falta de politização, né? Da população mesmo. Ser pego de surpresa nesses processos, aí não saber opinar sobre esses processos, ou se não, né, Sirlene, aquela coisa do eu odeio política, não gosto de falar sobre isso. E aí a boiada passando e você falando que odeia política e não querendo discutir a respeito disso. Então, esse sentimento, né, Sirlene, ele impacta bastante para a gente ter, por exemplo, esses temas não sendo tão discutidos assim. Acho que até o Congresso mesmo fala, esse povo não sabe o que está discutindo e tal, passa e ninguém precisa saber. Como uma espécie de, sabe, de passar a boiada mesmo em cima da gente, em cima da população. É um sentimento bem triste, né? A gente saber que o nosso país ele é levado assim nas coxas. Exatamente. Bom, juntamente com a Geissa que retornou, está chegando aqui com a gente também, Almir Silva, Aci Alves, João Carlos, Cauê Neto, Pepe Keller, Cris Árida, Diego Sanches, Natane Carvalho, Nani, um abraço para você. E muito mais chegando aqui com a gente, ó, o Murilo também. Então vai deixando o teu comentário, a sua pergunta. O Ricardo está perguntando aqui, assim, ó, imagina se o PSD nacional e o PDT se coligando nesse sistema de federação. A chapa seria Ratinho Goura. E colocou a mãozinha nos olhos, né? Horrorizado, né, gente? O que você acha disso? Não, isso é uma discussão, né? Eu estava conversando com o Diogo sobre as federações que seriam discutidas muito a nível federal e passariam para os estados e municípios. E aí eu fico pensando nessa configuração que a gente tem eleitoral hoje, que é tão diversa, principalmente a nível municipal, que a gente vê casos PT, PSDB juntos ou coisas assim. Como que esses partidos conseguiriam negociar isso, né? Como que seria
é feita essa negociação quando os partidos eles têm ideias tão distintas, como é o caso que o Ricardo falou, que provavelmente poderia acontecer mesmo. E aí, né? E aí? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Que ainda, como bem corrigiu a Geice, ainda está em andamento, né? E a Camila também. Está em andamento, então vamos aguardar o que vai acontecer nesse caso aí, então, das coligações. Ricardo Barros pede à PF que investigue vazamentos da CPI. Pede cassação de senadores que vazaram informações sigilosas da CPI. De novo, esse Ricardo Barros envolvido nesses escândalos aí. O que está acontecendo, hein, meninas? Me atualizem. Geissa, o que está rolando com esse Ricardo Barros aí? Bom, o Ricardo Barros é essa figura tão conhecida nossa aqui do estado do Paraná, né? Ele é deputado federal desde 95 e ele sempre esteve na base do governo enquanto deputado. Então ele é um que a gente chama de um deputado fisiológico, né? Que está sempre com o governo. E o que acontece é que ele foi na CPI, acho que foi na sexta-feira, e causou vários burburos, né? A gente tem que pensar que o Ricardo Barros, ele é aquele macaco velho da política, tipo Requião, assim. Então, para passar ele para trás, você precisa ser mais do que ele, né? Mais macaco velho do que ele. E ele foi na CPI, ele cumpriu aquele papel protocolar de ataque mesmo. Ele mais confundiu o debate do que qualquer outra coisa. No dia anterior, ele foi ao Planalto conversar com o presidente Bolsonaro para alinhar o discurso dele durante a sessão na CPI. E eles alinharam bem no sentido dele continuar defendendo o presidente e não trazer nenhum tipo de notícia, né, que fosse contribuir para realmente o que eles estavam se propondo. E não só isso, ele não só não contribuiu muito, como ele acusou a CPI de ser responsável por não ter vacinas no Brasil, o que é uma tremenda irresponsabilidade, pensando que, na verdade, a CPI foi responsável por ter o debate sobre as vacinas e pressionar o Estado a comprar mais vacinas. Se a gente está vendo hoje essa vacinação amanhã em Curitiba para 1995, é muito por causa da CPI. Então, a gente tem que agradecer aquelas pessoas que estão, né, fazendo um trabalho importante. E aí a gente não aí o que ele achou que ele faria? Ele pensou que ele ia fazer esse burburinho e não ia dar nada com ele, só que ele já foi de novo pedido para depor, né? Então ele vai voltar à CPI. E ele tem uma coisa bem interessante que ele faz meses já que ele pede para ir depor na CPI, porque eu acho que na cabeça dele ele pensou assim: "Ah, eu vou depor logo, porque aí já esquecem". Só que aí eles ficaram prorrogando a ida dele à CPI. E o que eu consigo tirar do envolvimento dele? Ele tem aquele envolvimento que a gente já comentou da Covaxin, da vacina indiana, né? Então, pelo que o deputado falou lá com o Bolsonaro, ele seria o parlamentar que o Bolsonaro falou: "Ah, eu já sei quem é que está fazendo esses esquemas errados", que seria o Ricardo Barros, no caso. E só que o que a gente percebe é que o Estado brasileiro ele estava muito empenhado em fazer negociações com intermediários da vacina. Então, o Ricardo Barros, nossa, para fazer negociação com o intermediário, ele ia e não estava nem aí. Agora, quando era para o Estado fazer uma negociação diretamente com as empresas responsáveis, né, pela vacina mesmo, não eram feitos. Então, a gente já mostra aí como esse processo é errado, como havia de fato corrupção ali nas negociações. E aí, quando o Ricardo Barros ele coloca lá na CPI, que ele fala assim: "Ah, o presidente, ele não falou que era eu. Olha o que ele fez, gente. Ele falou assim: o presidente questionou que talvez poderia ser eu. Para mim, isso já é uma forma de se culpar, né? Então, se o presidente também questionou que talvez seria você, então você é corrupto, meu filho. Se foi afirmação ou pergunta, não importa. A questão é que vocês têm alguma relação com isso. E a gente já falou isso em outra live, que o Ricardo Barros, ele é acusado, não é a primeira vez que ele é acusado de fazer caixa 2 corrupção
com compra de medicamentos. Quando ele era ministro da Saúde, ele também já tem alguns processos em relação a isso, a compras no valor a mais de produtos na área da saúde. Então, vamos ver aqui que o pai da Maria Vitória, como é que vai continuar essa história. Aguardando também. E você, Camila, o que que acha disso tudo? Eu acho um desserviço esse homem, né? Porque, primeiro que, enfim, Maringá exportou algo muito complicado, que seria Ricardo Barros. E ele tem, eu acho que o Ricardo Barros diz muito sobre a nossa política atual e nossa política de anos, que é justamente essa política tradicionalista que elege seus filhos, sua esposa, todo mundo, né? Então, uma família inteira política que eu ia falar mama nas tetas do Estado e não propõe nada para a população. E ainda de quebra, né, tem várias denúncias no nome, né? Tem várias, igual a Geisa pontuou, não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, a gente até falaria, um caso isolado, vamos conferir e tudo mais. Mas não é um caso isolado, né? Tem outras denúncias, tem outras queixas, tem outras coisas por trás. É realmente muito complicado. A população já tem um certo rancinho da família, dessa família há muito tempo, né? Não preciso lembrar da Maria Vitória, quando a menina casou, que Curitiba foi tacar ovo na cabeça da menina, né? Não preciso lembrar dessa cena para todos vocês. Então, a gente já tem um certo ranço com essa família e acho que ele só aumenta, né? Mas aí fica o meu questionamento. 2022 tem novas eleições. A gente vai eleger esse povo de novo? Porque é o que me parece, sim, sabe? Então, ao que me parece, esse povo vai continuar com uma cadeirinha lá, vai continuar representando a gente. Então, como é que a gente faz com que essas coisas cheguem até a população? Eu fico bem preocupada, porque tem como mudar. Mas eu não sei se todo mundo quer mudar, porque eles têm a máquina na mão, né? Eles têm dinheiro, eles têm tradição, eles têm a veia política. Então, me preocupa bastante, sabe? Saber que a gente pode mudar esse cenário e não muda porque a desinformação é maior do que a vontade de mudar. Então, é realmente complicado. Mas o Ricardo Barros, assim, eu não espero nada. Bem, isso mesmo. E falando nele como ex-ministro da Saúde, quem também está aí comentando e soltando a boca é o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Né? Tem uma matéria dele aqui na Carta Capital que diz assim, ó, o Brasil está muito perto de uma ruptura democrática. É isso que ele está dizendo. Né? Para o ex-ministro, a pandemia acirra a crise política, porque é agravada por pontos obscuros que tensionam por ruptura entre os poderes. Então ele está dizendo aqui, ele participou de uma live no domingo, agora dia 15, né, ontem, e fez uma análise dura e preocupada do atual momento pelo qual passa o Brasil. Né? O Mandetta ele foi muito enfático ao afirmar que vê o país muito perto de uma ruptura democrática. O ex-ministro, então, ele participava dessa live organizada pelo Parlatório, grupo que reúne formadores de opinião de todo o Brasil. De acordo com ele, a pandemia, que é pano de fundo para a crise econômica em todo o mundo, acirra a crise política no Brasil porque é agravada por pontos obscuros que tensionam por uma ruptura entre poderes. Basicamente, o que ele falou nessa live foi o seguinte, da demora realmente que houve, né, para as compras da vacina, que as mortes ali do primeiro semestre poderiam ter sido evitadas, se tivéssemos, então, acesso a essas vacinas desde o início. Né? Então, isso tudo que a gente vem falando aqui live após live, né, da gravidade que foi, né? E aí, quando as pessoas vão às ruas se manifestar e levantam cartazes como genocida ou usam essa palavra nas redes sociais, estão sendo derrubadas. Mas se o próprio ex-ministro da Saúde diz que vidas poderiam ter sido salvas e evitado tantas mortes, né, com essas vacinas, então o que mais que ele quer dizer com isso? Que existe um responsável, e o responsável foi quem não fez, né, essas compras aí no tempo hábil, né, para que estivéssemos imunizados. Então, é sim, né, um genocídio quando se trata de inúmeras mortes nesse caso, né, gente? Não tem como não usar essa palavra. Então, as pessoas vão às ruas, se manifestam com o seu direito legal de fazer isso, mas, inclusive nas redes sociais, como a própria Camila disse, isso vem sendo derrubado, essa palavra vem sendo, digamos assim, censurada, né? As pessoas não estão podendo usar essa expressão ao se referir ou se manifestar ou se indignar contra o governo atual e essas decisões todas com relação à demora na questão da vacina. Já aproveitando esse gancho, Geisa, o que você acha
não só dessa declaração aí do Mandetta, de que o país está perto de uma ruptura democrática, mas também o que você acha com relação a essa questão aí de terceira dose das vacinas que vem se falando também, né? Alguns países já estão pensando e comprando a terceira dose. O que você acha disso? A gente pode estar falando disso aqui também. Se a gente está atrasado já, se a gente está tentando até o final aí desse semestre, desse ano, imunizar toda a população, né, a passos lentos ainda, agora caminhou um pouquinho, mas levando em consideração outros países, né, que já conseguiram aplicar as 2 doses. O que você acha dessa terceira dose? Você acha que o Brasil vai estar como se precisarmos dessa terceira dose para uma imunização mais eficaz? Eu acho que também o que o Mandetta ele está querendo dizer em relação a essa ruptura democrática é muito o que a gente viu, acho que foi ontem que o presidente, ontem não, sexta-feira, não sei que dia que foi, que ele disse de instaurar, talvez, um pedido de impeachment para 2 ministros do STF, para o Barroso e para o outro ministro que eu esqueci o nome agora. Então, a gente está no momento em que o judiciário e o executivo eles estão em constante conflito. É algo que a gente falou semana passada, faz alguns meses que isso vem se alastrando. E eu acho a palavra ruptura democrática muito forte. Assim, eu não sei se chega a isso, uma ruptura. Mas eu acho que a gente está no momento de questionamento da formatação da democracia que a gente achou que era sólida. Então, acho que agora é um momento da gente pensar o que a gente construiu enquanto democracia e para onde ela está indo. E como muitas vezes ela foi fraca e está sendo fraca. Por exemplo, eu dou o exemplo da questão do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele não foi até hoje enquadrado como uma política de Estado. Ele é uma política de governo. Ele não está na nossa Constituição. E aí o que acontece? Por não estar na nossa Constituição, agora ele vai se tornar Auxílio Brasil. E essa nova configuração dele pode ser ruim para a população que recebe esse valor por mês, né? Esse direito, porque a gente não tem uma solidificação daquela política pública quando ela não está na Constituição. E isso diz muito sobre o tipo de democracia que a gente constrói. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito isso, né? O que a gente espera para a nossa democracia para frente? Quando a gente deixa um presidente falar o que ele fala em rede nacional, quando a gente deixa um parlamentar, no caso do nosso presidente, chegar numa votação de impeachment e saudar um ditador que foi responsável pela morte de muitas mulheres e pessoas durante a ditadura, e isso passa ileso, a gente dá isso é um feedback que a gente aceita esse tipo de coisa. Então, eu acho que o nosso desafio, enquanto país e sociedade para o futuro, é pensar primeiro quem a gente é, o que é o Brasil, o que é a população brasileira, do que a gente é feito, no sentido assim, o que nos une enquanto país. Eu não sei se isso é bem claro para todos os brasileiros. Tanto que a gente vê aí várias ideias de separar o país e tal, bem idiota do meu estado, da minha região, que eu fico até com vergonha. Sul, né, principalmente. Então, assim, acho que falta a gente ter essa noção do coletivo, do que nos une, da nossa cultura, da importância dos indígenas, da importância da nossa história, mas uma história contada como ela realmente é, não pela visão do colonizador. Opa, desculpem. Não pela visão do colonizador. Mais uma tombada. Então seria isso. E em relação à terceira dose, eu escutei um podcast, eu não sou da área de saúde, mas eu achei bem interessante que a pesquisadora ela estava falando que ainda é muito cedo para a gente saber de fato se é possível, se vamos precisar de uma terceira dose. Porque agora que vão começar a ser feitas as pesquisas em relação à efetividade da vacina em relação às variantes. E a gente não sabe ainda quanto tempo a vacina tem de eficácia. Assim como qualquer vacina tem um período, a gente não sabe ainda. Isso a gente só consegue saber com o tempo, não tem como saber agora. A gente vai ter que esperar, né, para ver quanto tempo que as pessoas ficam
com ela no seu próprio organismo. Então, eu acho que muitas vezes colocar a terceira dose agora é muito uma política também de deixar a população muito mais insegura em relação à própria vacina. E uma política, a gente tem que pensar que ano que vem tem eleição, uma política um pouco eleitoreira, né? Por exemplo, o Dória já fala muito disso, porque tem eleição ano que vem, e ele, né, já está se preparando aí para o pleito, ele quer ser candidato também à presidência, ele quer mostrar bons resultados de São Paulo, da vacinação. Então, assim, eu acho isso não entendo, né, da área de saúde, faço uma ênfase aí, mas pelo que eu escutei de pesquisadores, é que a gente tem que ter um pouco de calma em relação a essa questão da terceira dose, esperar vir as pesquisas para ver se de fato a gente vai precisar, quando a gente vai precisar ter essa terceira dose. Você, Camila, o que acha então dessa declaração do Mandetta com relação à ruptura democrática? Ó, em primeiro lugar, eu acho que o Mandetta já está num discurso muito eleitoreiro, né? Eu acho que tudo que ele está postando já vai muito para um caminho que ele quer seguir, que é essa questão de 2022. Acredito muito que ele vá sair candidato em 2022, então acho que ele está muito caminhando indo para esse caminho, sabe? Ele faz inúmeras postagens que tem um viés bem politicão, assim, bem olha que horrível que está o mundo, eu sou o salvador da pátria, e eu acho isso muito bizarro, mas tá bom, né? Vai que as pessoas caem mais uma vez nesse papo. Mas No conto do Salvador da Pátria, né? Ah, sumiu minha revistinha do outro Salvador da Pátria. Sumiu! Ah, não acredito, Sirlene. Tiraram vários prints, inclusive, hein, da minha cara bombou, né? E da Geisa olhando o Moro, assim, com aquela cara de desdém. Pior é eu transformado em Moro, né? Porque ele estava aqui me representando. Mas eu acho que é exatamente isso que a Geisa falou, sabe? A gente está vivendo um momento bem complicado no país. Acho que é um momento que a gente tem que analisar com bastante calma. Essa questão que a Geisa falou a respeito do STF, acho que a Geisa falou não nesse momento, mas anteriormente, sobre o STF, eu indico muito para quem está assistindo a gente agora, para que vocês pesquisem uma carta que foi encaminhada de apoio ao STF hoje. Os governadores que apoiaram essa carta, eu já dou o spoiler de que não sei se Ratinho Júnior assinou. Então a gente está vivendo um momento muito conturbado, a gente está vivendo um momento onde, igual eu e Silene, a gente estava falando quando a Geisa caiu aqui, onde a desinformação está tomando muito conta das pessoas, e acho que vem um sentimento muito grande, vem um sentimento muito grande de falta de empatia, de tudo que eu acho que é muito institucionalizado pelo neoliberalismo, pelo capitalismo que a gente está inserido, onde as pessoas elas estão realmente crentes em um sistema autoritário, em um sistema antidemocrático, anticonstitucionalista. Então é realmente muito, muito preocupante. Não sei se essa quebra, esse termo que o Mandetta usou, seria o termo mais adequado, né? Mas eu acredito que a gente não pode ignorar o momento que a gente está passando no Brasil hoje, o contexto, né? A gente tem lugares piores do que o Brasil, né? Infelizmente. Por exemplo, as crises que a gente está tendo no Afeganistão, não sei se vocês estão acompanhando, mas todo mundo está sofrendo lá. Tem os posicionamentos do Joe Biden a respeito disso, para quem gosta de política internacional, para ver que o Joe Biden não é o príncipezinho esquerdista, né, que muita gente achou que ele era. Acho muito bacana as pessoas acompanharem sobre isso também, mas a gente não pode deixar de perceber o momento que a gente está vivendo aqui. Por mais que o Bolsonaro bote aqueles carrinhos do Lata Velha lá, coisando fumaça no meio, né, da rua, ainda assim a gente tem que perceber, né, onde que a gente tá e se situar. Aí não cair em discurso, né, Sirlene, de gente que quer sair candidato aí. Porque a gente tem que analisar esses discursos, né? Sim. Inclusive, porque assim, vacina não compra, mas armamento estão comprando, a Deus dará, né? Depois da flexibilização feita pela gestão aí do Jair Bolsonaro, né? Para uso de armas de fogo, abriu essa brecha
para que os guardas municipais passassem a adquirir armamento de grosso calibre. Então, a Prefeitura de São Paulo mesmo, na semana passada, anunciou a liberação de 400 mil para a compra aí de fuzis e carabinas também. Né? Então, é um assunto que a gente pode até discutir, né, na live da semana que vem sobre armamento, se vocês concordarem. A gente entra mais fundo nessa questão, mas isso já dá esse gancho, então, para a gente estar falando, então, dessa questão do Afeganistão. Né, Geisa? O que você tem para falar, então, sobre esse conflito que está acontecendo lá? Né? O Talibã assume governo do país. Né? Então, o que está acontecendo no Afeganistão? Fale um pouquinho para nós, né? Porque a gente já está se aproximando aí das 19 horas, e depois de falarmos, então, do Afeganistão, vamos dar aquelas diquinhas culturais. Nossa, eu acho que para falar um pouco do Afeganistão, a gente tem que voltar um pouco para o passado. E no final da década de 80, início da década de 90, quando a gente ainda via a União Soviética, até então a União Soviética lá dentro do Afeganistão, naquele processo de fim da União Soviética, de queda do Muro de Berlim, foi ali que surge o Talibã, né? O Talibã é um grupo extremista que se fundou dentro do Afeganistão, e eles têm uma ideologia, vamos dizer assim, não sei se é a palavra mais correta para se pôr, de seguir o Alcorão de forma bem letrada, estrita naquilo que é posto no Alcorão. E eles estiveram durante o governo no Afeganistão de 1996 a 2001. E aí a gente teve, em 2001, o atentado às Torres Gêmeas. E naquele período, depois que teve o atentado, os Estados Unidos ele entrou numa luta ideológica, colocando que todos os países que apoiassem a Al-Qaeda naquele momento estariam sendo contra os Estados Unidos. E aí, nesse sentido, no mesmo ano, os Estados Unidos entrou no Afeganistão, porque o Afeganistão, através do Talibã, apoiava a Al-Qaeda. E aí, no primeiro momento, os Estados Unidos, vamos dizer assim, ele foi bem em relação a isso, porque ele realmente conseguiu tirar a Al-Qaeda de lá de dentro, né? E ele tinha interesse também de matar o Bin Laden, né? Porque era o responsável por tudo que estava acontecendo. E o Bin Laden estava no Afeganistão, o que demorou muito mais tempo para eles conseguirem matar o Bin Laden, né? Que a gente sabe que foi muitos anos depois. Mas a primeiro ponto, em relação à Al-Qaeda, eles tiveram sucesso. E aí que está a questão, né? O que acontece quando a gente estuda relações internacionais, a gente vê que Estados Unidos, não só Estados Unidos, mas isso é uma coisa também vista, né, pelos ingleses, os holandeses e os países colonialistas. Eles chegam nesses países que eles colonizam, ou entram, invadem, e eles querem colocar uma ideia de instituição, de organização de regras ocidentais. Então, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, de eleições e tipo de sistema político, presidencialismo, parlamentarismo. Só que esses países, eles são fundados e se constroem de uma forma muito diferente da lógica que a gente tem no Ocidente. E o resultado disso é que os Estados Unidos ele teve uma política que prejudicou o desenvolvimento da sociedade ali no Afeganistão. Então, agora, qual que é a ideia? O Biden, ainda quando ele era vice-presidente da República, ele já debatia da importância dos Estados Unidos saírem do Afeganistão. Então, não é algo que não é uma ideia atual dele, ele sempre colocou isso como uma prioridade. Só que agora que eles achavam, por exemplo, que vamos tirar as tropas americanas até dia 31 de agosto do Afeganistão, e vai ter um período de 6 meses, mais ou menos, para que haja negociações entre o Estado afegão, sei lá como que fala, e o Talibã. E esse Estado, na perspectiva deles, o Estado afegão, ele ia conseguir negociar com o Talibã. Não seria uma entrega como foi feita, que a gente está vendo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque em menos de uma semana, de forma muito tranquila, vamos dizer assim, o Estado, né, através das prefeituras lá de Cabul, que é a capital, eles em 2 dias eles aceitaram que o Talibã tomasse o poder do país. E aí a gente
percebe que o Biden se ferrou, de certa forma, porque ele perdeu a legitimidade dele na política doméstica dos Estados Unidos. Então, tem muito republicano falando que ele não deveria ter feito o que fez, e também em sua relação à política externa dos Estados Unidos. Porque tem uma questão também que lá dentro no Afeganistão, agora que os Estados Unidos saiu, existem outros países que estão fazendo negociações. Então, a gente vê a China e principalmente a Rússia entrando com várias negociações com o Talibã. E só uma ênfase, como que o Talibã se manteve durante quase 30 anos atuando e mesmo não fazendo parte do Estado? O Talibã, ele é muito negócio, o dinheiro que eles têm vem muito do ópio da região. Então, tanto o Talibã como outras facções dentro do Afeganistão, eles conseguem se manter por causa disso. E tem mais um ponto que, para a gente entender a política do Afeganistão, existe uma descentralização política muito grande dentro do Afeganistão. Então, é difícil você conseguir ver o Afeganistão como a gente vê aqui no Brasil, um estado central, igual tem o presidente e ele é o chefe maior do estado. Como existem muitas facções lá dentro do país, a gente não consegue enxergar um líder central no país. Isso dificulta a própria noção da sociedade afegã sobre como funciona a política e quem está ou não no poder. E aí eu não sei se você, até depois eu vou falar do livro como referência, mas o Talibã, como a gente estava falando, ele é muito radical, né? Radical no sentido extremista mesmo. E nós, mulheres, só perdemos com isso, porque não é tão fácil ser uma mulher afegã, assim como não é tão fácil para nós, né, sermos mulheres no Brasil. Mas as mulheres conseguiram adquirir vários direitos. E a primeira resposta do Talibã é mostrar que a gente vai perder vários direitos que a gente adquiriu. E aí eu não sei, acho que a Camila também pode falar um pouco sobre isso, o impacto que isso tem. Porque lá no Afeganistão, por exemplo, se uma mulher, na visão do Talibã, ela trabalha, um pai denunciou uma filha que achou emprego. E ele sofreu brutamente, ela sofreu brutamente com isso, né? Acho que perdeu um olho, uma coisa assim. Então é algo assim meio que a gente pensa da Idade Média, né? Coisas que aconteciam com as bruxas, as mulheres que eram bruxas na Idade Média, que é bem triste. Realmente as milícias lá são muito extremistas e o rastro de violência, né, que tem sido deixado é muito grande, né, Camila? O que você me diz? Sim, acho que a Geice explicou perfeitamente todo esse contexto. Para a gente falar de lá, a gente precisa estudar realmente anos atrás todo o contexto histórico. Acho que tem muito a ser estudado para ser dito, né? Porque não é algo isolado, assim, tipo, meu Deus, agora tomaram o poder e está acontecendo isso. Não, é algo histórico mesmo. E em poucos dias, né? A Geissa comentou esse negócio das mulheres. Eu li por cima, mas pelo que eu entendi, eles apagaram imagens de mulheres que tinham pela cidade, então pinturas, pelo que eu me lembro, eu li vagamente, foram apagadas como uma das primeiras medidas. Hoje, agora à tarde, eles falaram que encerraram a vacinação contra a Covid-19, então ninguém mais se vacina lá, porque a vacinação está proibida. E ontem eles já tinham falado sobre pessoas que não seguem a religião serem totalmente afastadas do local, senão, né, já viu, né? Senão pode acontecer coisas piores. Então é realmente muito difícil a situação. Eu não imagino como é ser mulher lá, porque realmente o tanto de direito que vai ser perdido, o retrocesso que essas mulheres vão passar, vão ser tipo anos que elas lutaram, anos de conquistas, anos de construção, que infelizmente vão ser perdidos nesse período. E acho que depois desse processo vai vir todas as sequelas, né? Todas essas mulheres que passaram por este momento, que estiveram no antes, no pós, nossa, vem todo um sofrimento, assim, no que tange os direitos feministas, que vai ser muito difícil da gente reconquistar depois para essas mulheres. Mas, assim, infelizmente, né,
é um momento de luta, mas também de estratégia política, eu acredito. Então, vai muito de você entender o contexto, compreender a política internacional, para você conseguir falar a respeito desse tema. Então, aí vão ser tempos difíceis, sabe, Sirlene? Eu tô até com medo do que vai acontecer, porque em pouco tempo já foram milhões de medidas e o Estadão vai atualizando a gente, né? Cada medida que eles colocam e cada coisa, tipo, vai deixando a tua ansiedade mais zoada, porque são várias coisas que acontecem e um retrocesso, tipo, absurdo, assim. Não, e aí só complementando a Camila, daqui a pouco a gente vai estar discutindo a saída dos afegãos do seu país, né? Porque vai acontecer muito essas migrações forçadas para fora do país. Já está acontecendo internamente, mas a gente vai ver muito o que a gente via com outros países ali do continente africano, ou mesmo da Nigéria, que sofre com o Boko Haram, que é um outro grupo extremista lá no norte da África, ou com a Síria, que a gente vê aqui no Brasil, tem vários sírios que fugiram, né, da guerra que estava assolando o país, porque eu acho que vai ser bem parecido com o que aconteceu na Síria. Vai ter muito Vai ter conflito essa interno. debandada, vamos E dizer assim, né? só complementando para terminar, eu estava escutando um moço que mora numa cidade lá, e ele disse que a população está muito no sentido de, não, se for preciso a gente vai morrer, mas a gente não vai aceitar o Talibã, porque eu acho que eles já viram o que aconteceu na década de 90 com o país. E então, assim, existe muito esse discurso de vamos até o final, mesmo que. É isso mesmo. Bom, para quem quer um pouco mais detalhado, entender um pouquinho mais sobre esse conflito, tem uma matéria que está bem detalhadinha, ela conta um pouquinho, ela volta no passado, ela explica certinho, assim como a Geisa fez aqui, né, nesse curto espaço que nós temos, mas ela deu uma detalhada, mas lá está bem detalhado. A matéria está intitulada assim, né, é da Folha de São Paulo, Entenda o conflito no Afeganistão e a ofensiva do Talibã até tomar o poder. Tá? Então, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse conflito, o que está acontecendo lá no Afeganistão, coloque lá no Google, né? Conflito no Afeganistão, Folha de São Paulo, que eu acredito que já vai aparecer esse link para vocês, né? Para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro disso que está acontecendo. E é tão importante a gente discutir porque a gente pensa que é algo distante de nós, mas nós temos que estar atentos, né, a tudo que acontece no universo político, justamente por isso, né? Porque às vezes num piscar de olhos, né, a gente também pode estar caminhando para um retrocesso gigantesco, gigantesco, principalmente nós mulheres, né, que a passos lentos a gente vem conquistando, né, um pouquinho mais de liberdade, de direitos. Então temos que estar atentos a tudo que acontece no Brasil e também no mundo. Né? Então, muito bem falado aí pela Geice e pela Camila essa questão do conflito do Afeganistão. Meninas, para aliviar um pouquinho mais, né, a nossa segunda-feira, agora que a gente falou desse conflito do Afeganistão, né, tão tenso, né, discutir esse assunto, mas é necessário. Já deixando meu abraço aqui para o Bernardo, do Jornal do GVV, acabou de chegar aqui com a gente agora, no finalzinho, mas que bom que veio nos prestigiar. Para a Evelise também, da MG Imobiliária. Um abraço, Evelise. Que bom que você veio prestigiar a gente. Toda segunda a gente faz essa live para vocês, das 18 às 19 horas. Às vezes passa um pouquinho, às vezes a gente entra um pouquinho atrasadinho ali por questões mesmo técnicas, por questões que a gente também tem outras atividades, além de eu fazer esse jornalismo que eu amo tanto, né? A gente faz por amor. Inclusive tá a tagzinha aí embaixo aí, ó, apoie o jornalismo independente, apoie política e elas, faça a sua doação para que a gente continue tendo esse espaço. Então vamos lá, para entender um pouquinho mais de política de uma forma mais, vamos dizer assim, relax, né, cultural, assistindo um filme, vendo também um documentário, ouvindo uma boa música, lendo um livro. A gente tem as dicas toda semana aqui das meninas, tá? Então, começando hoje pela Camila. Camila, você tem aulinha hoje? Tenho aulinha, tenho aulinha. Tô te atrasando, vai, dá a sua diquinha cultural para nós aí. Tudo bem? Então, eu escolhi, na verdade, hoje um texto, mas dá para encontrar na internet, e é um texto do Vicente Palermo, que eu particularmente gosto bastante, que é Como se governa o Brasil, o debate sobre instituições políticas e gestão de governo. E aí ele fala sobre o sistema eleitoral do Brasil, sobre a quantidade de partidos que o Brasil tem, sobre a fragmentação do sistema político. E eu acho bem interessante, acho que não é algo é algo para ler em tipo 30 minutos, mas não é algo relax.
tipo, uma leiturinha mais maçante. Mas assim, né, gente, vou mostrar para vocês aqui, a agência deve me entender. Isso aqui é um negócio só de fichamento. Cada página é um fichamento de texto político. A Então, vida, assim, a vida se eu acadêmica. tenho que sofrer, vocês também têm. Sacanagem. Mas acho que fica esse texto porque dá muito para refletir a respeito do contexto brasileiro, dos nossos sistemas, da nossa distribuição também. E acho que é bem interessante a gente tentar se aprofundar em algumas discussões, porque por mais que seja um texto mais maçante, é um texto. Então, acho que se aprofundar nessas questões brasileiras sempre é bem bacana. Então, essa é a minha dica hoje. E dá para encontrar na internet. Bacana. Sabe quem está conosco também nessa live? Vereador Márcio Barros. Olha, que Olá, bacana. vereadora! Olá, toda segunda a gente está aqui, venha nos apoiar e divulga essa live para os coleguinhas aí, parlamentares, pessoal da política toda aí. Geissa, qual que é a tua diquinha nessa segunda-feira? Para o pessoal aí, ó, tem a semana inteira para eles se deliciarem com essas dicas culturais. Bom, a minha dica é mais tranquila do que a da Camila. Eu estava pensando muito nisso, então, e aí me veio 2 livros que eu li na adolescência que me marcaram profundamente, de um escritor afegão, que são livros bem conhecidos, chama O Caçador de Pipas e O Segundo Sol. Deixa eu ver se é isso mesmo. A Cidade do Sol. Ambos os livros falam dessa época em que se formou o Talibã e da saída da União Soviética do país, e como o Talibã ele é muito radical em relação à forma como o cidadão se comporta. Então, assim, principalmente, eu acho que a Cidade do Sol é muito para a gente refletir sobre como a mulher ela é vista no Afeganistão, principalmente por grupos, né, de extremistas. E o Caçador de Pipas mostra muito essa divisão social entre você ter ou não dinheiro no país. E existe muito lá, eu até tenho, na prática, eu já vivenciei isso quando eu fiz intercâmbio no Canadá. Eu conheci um afegão rico e ele levou junto um criado, que eles falam assim, tá, gente? Não é o que eu penso. Mas levou um criado junto para cuidar dele durante o intercâmbio dele. E esse criado é visto como membro da família dele, que vai passar o resto da vida cuidando das necessidades dele. E o livro Caçador de Pipas fala sobre isso, sobre essa relação das famílias mais pobres e essa coisa serventil que a gente teve muito no Brasil, né? Até não recentemente ainda temos resquícios, mas então eu acho que são livros bonitos que todo mundo chora e todo mundo entende um pouco mais sobre um país que não é o Brasil. Você sabe me dizer se o filme é baseado nesse livro? Não, porque tem um Sim, o filme com esse filme, mesmo título, é o O filme. Caçador de Pipas. Então, para os preguiçosinhos da leitura, viu? Pesquisem que tem um filme aí também, O Caçador de Pipas. Eu lembrei que tem tudo a ver. E você, Pode Sirlene? falar outra dica. Mas você tinha Não, outra. não, é esses dois. É o livro A Ah, Cidade do tá. Sol, que é Ah, tá. também Cidade do Sol e O sobre. Caçador de Pipas. Aham. E A Cidade do Isso mesmo. Sol conta a história de 2 mulheres, uma bem nova e outra mais não tão nova, e elas são obrigadas a casar com homens, né, que elas não gostam. E aí como elas passam a ter vidas parecidas mesmo sendo uma pobre, outra é nascido rica, né? No fundo elas se misturam, né? A violência de gênero se mistura ali. Bacana. Bom, a minha dica foi a matéria, tá? O pessoal tem que ir lá na Folha de São Paulo ler, entender o conflito do Afeganistão, mas eu não pude deixar de lembrar a série que eu já dei como dica cultural aqui, alguém mais já comentou sobre ela, que é The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, né? Então essa está disponível, se eu não me engano, deixa eu verificar aqui, porque eu acho que ela era da HBO, posso até estar enganada, tá? Deixa eu ver aqui, mas acho que tem no Globoplay também, porque tem no Globoplay, porque a Globo disponibilizou uma temporada, eu me lembro bem. Então tem no Globoplay The Handmaid's Tale ou O Conto da Aya, tá? E fala um pouquinho sobre esse retrocesso e perda de direitos das mulheres, tá? Então uma série bem intensa, eu acho bem interessante que vocês assistam, tá, mulheres, e fiquem ligadas, porque assim é uma coisa horrível, mas é uma distopia, mas a gente tem que estar
atento, né, a essas questões, justamente para que isso não venha acontecer no nosso país e em outros lugares também. Tá? Então, temos sim que lutar pelos nossos direitos. Bom, vamos encerrando aqui a nossa segunda-feira maravilhosa. Segunda que vem estamos aqui de novo com o Política e Elas, tá? Não percam. Política e Elas, toda segunda às 18 horas aqui no Diário de Curitiba. Siga o Instagram do Diário de Curitiba, siga o Instagram da Camila Gonda, siga a Geissa Franco, siga a Sirlene Araújo. Um beijo para vocês e não esqueçam, lute como uma garota. Beijo, meninas. Beijo, Tchau, tenha tchau. uma Até ótima segunda-feira que semana. vem. Tchau! Igualmente. Ótima semana a todos.